Jerusalém, a Cidade Santa, sempre foi um ponto de referência espiritual e histórica, não apenas para os judeus, mas para o mundo todo. Ao longo dos séculos, diversas profecias bíblicas se referiram a ela, e algumas ainda parecem estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus, em Mateus 24, falou sobre o futuro de Jerusalém e o que aconteceria nos tempos finais. Ele disse que quando virmos o sacrilégio terrível no lugar santo, devemos entender que é hora de fugir para os montes, sem hesitar, sem voltar atrás. A Bíblia deixa claro que, naquele momento, a situação será tão grave que nem sequer o tempo para pegar um manto será dado. Mas, ao mesmo tempo, ela nos alerta sobre a gravidade dos dias que virão, principalmente para aqueles que estiverem vulneráveis, como grávidas e mães amamentando. O que é impressionante é que essas palavras de Jesus, ditas há 2000 anos, começam a ganhar um novo significado diante dos acontecimentos que estamos vivendo em Jerusalém. Durante séculos, os fiéis aguardaram sinais, e agora esses sinais não estão apenas surgindo, mas estão se tornando uma realidade cada vez mais próxima. A Bíblia não apenas afirma que Jesus voltará, mas revela exatamente o local onde isso acontecerá: Jerusalém. O Rei dos Reis retornará a essa cidade, e seus pés, como descrito em Zacarias 14:4, estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste da cidade. Nesse momento, o monte será fendido ao meio, criando um grande vale. Jerusalém não é uma cidade qualquer. Ela é o epicentro de todas as profecias bíblicas. Tudo o que está escrito sobre os últimos dias parece convergir para este ponto. 3 grandes religiões do mundo têm Jerusalém como um lugar sagrado, e os acontecimentos que se desenrolam nela parecem estar preparando o palco para um evento que mudará a história. Durante o atual cenário político e social, líderes mundiais estão cada vez mais focados nessa cidade, e muitos acreditam que algo grandioso está prestes a acontecer. A única dúvida que resta é quando exatamente isso acontecerá. A expectativa cresce, pois o retorno de Jesus, o mesmo que caminhou por essas terras há 2000 anos, parece estar mais próximo do que nunca. Já imaginou o impacto de ver os mesmos pés que caminharam por Jerusalém há tanto tempo tocando novamente o solo? O Jesus que foi humilhado, açoitado e crucificado, voltará, mas dessa vez não como o homem que sofreu na cruz, mas como o Rei dos Reis. Ele voltará para governar. E o cenário descrito nas Escrituras nos diz que este será um evento sem precedentes. Enquanto isso, a Cidade Santa vive momentos de alerta, com movimentações estranhas e decisões que podem mudar o curso da história. Jerusalém, nesse momento, está se preparando silenciosamente para algo imenso. Se as profecias bíblicas se cumprirem como se espera, o futuro da humanidade pode ser completamente alterado. A cidade se tornou um ponto de convergência de grandes decisões e acontecimentos que podem transformar para sempre o destino do mundo. A preparação para esse evento está sendo realizada de maneira discreta, mas os sinais estão claros para aqueles que estão atentos às Escrituras. A pergunta que não quer calar agora é: estamos prontos para o que está por vir? Quando o dia chegar, não haverá mais tempo para arrependimentos ou dúvidas. O momento de preparação é agora, e ele exige uma reflexão profunda sobre o que nos aguarda. Jerusalém, que sempre foi o centro da história sagrada, está novamente no epicentro de um grande movimento profético. Desde os tempos antigos, reis e profetas apontaram para esta cidade como o palco onde os maiores eventos da humanidade se desenrolariam. E hoje parece que não estamos mais aguardando, mas vivendo o cumprimento dessas profecias. A Bíblia tem sido uma guia através da história, sempre revelando os tempos e as estações que se aproximam.
a destruição do primeiro templo pelos babilônios em 586 a.C., seguida pela destruição do segundo templo pelos romanos em 70 d.C., eram eventos previstos nas Escrituras e cumpridos com precisão. Esses momentos proféticos serviram para mostrar que Deus sempre esteve no controle da história. Agora, depois de tantas centenas de anos, nos vemos diante de mais um evento que pode ser um marco crucial para o futuro de todos. A reconstrução do terceiro templo, tão aguardada, pode estar mais próxima do que nunca. Israel, que passou quase 2000 anos disperso, renasceu como nação em 1948, exatamente como as profecias bíblicas apontaram. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou a ser controlada por Israel, um outro marco importante. Esses eventos são sinais claros de que estamos em um momento profético singular. Enquanto você vai processando tudo que vimos até agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você está gostando de participar desta jornada comigo? Se a resposta for sim, tenho um convite para você. Inscreva-se no nosso canal e mergulhe ainda mais nos mistérios que a Bíblia nos revela. O que está por vir, no entanto, é algo que não podemos prever completamente. Estamos vivendo o início de um novo capítulo, mas será este um capítulo de redenção ou de destruição? O futuro parece incerto, mas uma coisa é certa: as profecias estão se alinhando de forma precisa. O terceiro templo, se reconstruído, será um ponto de virada para a humanidade. Não será apenas um evento religioso, mas uma mudança histórica que afetará todas as nações. E esse momento, tão aguardado pelos judeus, pode estar se aproximando mais do que imaginamos. Mas a grande questão que paira sobre nós é: estamos preparados para o que vem com isso? A reconstrução do templo não trará apenas uma renovação espiritual para o povo judeu, mas também desencadeará uma série de eventos que terão impacto em todo o mundo. A história nos ensina que grandes eventos proféticos frequentemente vêm acompanhados de grandes períodos de destruição. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios, o segundo templo pelos romanos. Mas por que Deus permitiu que esses templos permanecessem em ruínas por tanto tempo? O atraso na reconstrução do templo pode ter um propósito divino, e talvez ele seja parte de um plano maior que ainda não conseguimos compreender. A Bíblia nos lembra que Deus tem o controle absoluto sobre todos os acontecimentos históricos, e é Ele quem estabelece os tempos e as estações. Hoje, os preparativos para a reconstrução do terceiro templo estão em andamento. Artefatos sagrados foram recriados, sacerdotes estão sendo treinados e até as cerimônias já estão sendo ensaiadas. Até as novilhas vermelhas necessárias para os rituais de purificação já chegaram a Israel, o que é um sinal significativo. Se o templo for reconstruído, o mundo jamais será o mesmo. E com ele, uma série de eventos globais sem precedentes pode se desencadear, mudando a realidade como a conhecemos. Mas, como as Escrituras alertam, com a reconstrução do templo vem uma grande advertência: a ascensão do Anticristo. Nos últimos dias, surgirá uma figura poderosa e enganadora que se oporá a tudo o que é sagrado. A Bíblia nos diz, em 2 Tessalonicenses 2:4, que essa figura se exaltará acima de tudo o que é chamado de Deus e se sentará no templo, proclamando ser Ele mesmo Deus. Para que essa profecia se cumpra, o templo precisa ser reconstruído. Isso significa que no momento em que as pedras forem erguidas, o palco estará preparado para o maior engano de toda a história da humanidade. O que isso nos diz? Que assim que o terceiro templo for erguido, não só será um grande marco religioso, mas também um momento crucial na batalha espiritual que se desenrola. O Anticristo, com seu poder e engano,
tomará esse lugar sagrado e, ao fazê-lo, iniciará uma série de eventos cataclísmicos. Isso pode ser o início de um conflito global sem precedentes. O próprio Jesus nos advertiu sobre os tempos difíceis, que virão quando disse: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim." Mateus 24:6. Essas palavras de Jesus nunca foram tão relevantes como agora. As tensões no mundo estão crescendo, as profecias estão se alinhando de forma impressionante, e a pergunta não é mais se o fim dos tempos virá, mas quando. Estamos talvez mais próximos do cumprimento das profecias do que imaginamos. Quando olhamos para o cenário atual, vemos sinais em todo o mundo que apontam para a proximidade do fim dos tempos, conforme descrito nas Escrituras. A Bíblia contém mais de 700 profecias sobre o futuro, e já mais de 1.500 delas se cumpriram exatamente como foram previstas. Isso nos mostra que estamos vivendo no período em que as profecias finais estão prestes a se realizar. Atualmente, 81% das profecias bíblicas sobre o futuro já se tornaram realidade, e as que ainda faltam dizem respeito à volta de Jesus. Embora muitas dessas profecias já se cumpriram, ainda há cerca de 20 por se concretizar, e elas estão todas ligadas à segunda vinda de Cristo. Isso nos leva a uma conclusão inevitável. A volta de Jesus está mais próxima do que nunca. E embora possamos não saber a data exata, podemos ver os sinais de sua chegada se cumprindo diante dos nossos olhos. O tempo está se esgotando, e a única pergunta que importa agora é: você está preparado para o que vem? Em vez de esperar que todas as profecias se cumpram antes de agir, Jesus nos ensinou a vigiar e orar. Ele nos deu sinais claros do que está por vir, e agora esses sinais estão se tornando uma realidade palpável. Os eventos que estamos vendo no mundo hoje não são coincidências, mas sim o cumprimento do que foi prometido nas Escrituras. É um lembrete de que o retorno de Cristo é iminente e que precisamos estar prontos para isso. As coisas que antes pareciam distantes, como a reconstrução do templo, estão agora ao nosso alcance. As tensões no Oriente Médio aumentam a cada dia, e o cenário para a chegada do Anticristo e o cumprimento das profecias sobre o fim dos tempos está sendo montado. Quando olhamos para o futuro, vemos que o que está por vir não será um simples evento religioso ou político, mas o cumprimento de algo muito maior, algo que mudará o curso da história para sempre. O que isso significa para todos nós como indivíduos? O tempo que temos para nos preparar está diminuindo, e a Bíblia nos adverte a estar vigilantes e atentos aos sinais. Não se trata apenas de entender o que está acontecendo ao nosso redor, mas de como nos posicionamos espiritualmente em relação a esses eventos. Jesus nos alertou que nos últimos dias muitos serão enganados, e é justamente por isso que devemos estar preparados. O anticristo não surgirá com uma bandeira dizendo "sou o inimigo". Ele virá de forma sedutora, com uma mensagem de paz e prosperidade, mas será, na verdade, um impostor, um engano que trará destruição para aqueles que se deixarem levar por suas falsas promessas. Em meio a esse cenário de engano, há uma escolha que cada pessoa deve fazer: acreditar nas promessas de Cristo ou cair nas falsas ilusões do anticristo. O próprio Jesus nos disse que antes de sua volta, muitas coisas aconteceriam, incluindo guerras, fome, terremotos e perseguições aos cristãos. Mas, em meio a essas dificuldades, Ele também nos prometeu que estará conosco, nos guiando e nos fortalecendo para suportar os tempos de angústia. Ele não nos deixou desamparados, mas nos deu uma esperança que transcende todas as circunstâncias terríveis que possam surgir. Estamos vendo as profecias se alinhando diante de nós,
e os acontecimentos em Jerusalém, no Oriente Médio e no mundo em geral são sinais claros de que o fim dos tempos está próximo. Mas o que devemos fazer enquanto aguardamos a volta de Jesus? Devemos permanecer firmes na fé, orar sem cessar e viver de acordo com os princípios do Evangelho. A Bíblia nos ensina que quando estivermos diante da adversidade, não devemos desanimar, pois a nossa salvação está próxima. Precisamos viver com a consciência de que, a qualquer momento, Jesus pode retornar e devemos estar prontos para recebê-lo. A reconstrução do terceiro templo é um dos sinais mais claros de que estamos nos aproximando do fim dos tempos, mas também é um lembrete de que precisamos estar preparados espiritualmente. A Bíblia nos ensina que quando o templo for reconstruído, algo grandioso, mas também algo terrível, começará a acontecer. O anticristo se manifestará e a batalha espiritual alcançará seu ápice. Mas em meio a tudo isso, os fiéis, que permanecerem firmes na verdade e na fé, terão sua recompensa. Não podemos prever o futuro, mas podemos nos preparar para ele. A Bíblia nos instrui a viver como se Cristo estivesse voltando hoje, sem procrastinação, sem adiar a nossa decisão de seguir a Ele. Em vez de sermos consumidos pelo medo do que está por vir, devemos colocar nossa confiança em Deus, sabendo que Ele tem o controle absoluto sobre tudo. E mesmo que as dificuldades aumentem, podemos ter a certeza de que a vitória final será nossa, pois Cristo já venceu o mundo. A reconstrução do templo em Jerusalém, conforme as profecias, não é um simples acontecimento histórico ou religioso. Ela marca o início de um período de grandes transformações no mundo e é um lembrete de que estamos vivendo tempos decisivos. A Bíblia diz que, após a reconstrução, o anticristo surgirá e se colocará no centro desse templo, declarando-se Deus. Esse é o grande engano que se espalhará pelo mundo. Mas como a Bíblia nos ensina, devemos estar alertas, pois não é fácil identificar o anticristo à primeira vista. Ele virá com falsas promessas de paz e prosperidade, mas na realidade, sua agenda é completamente destrutiva. O momento em que o templo for reconstruído será crucial para a humanidade. A luta espiritual entre o bem e o mal se intensificará e todos terão de fazer uma escolha: seguir a Cristo ou se deixar levar pelo engano. Nesse tempo será fundamental estar fundamentado na palavra de Deus, tendo discernimento e uma fé inabalável. Em Mateus 24, Jesus nos orientou a vigiar e orar, a não nos deixar enganar pelas falsas doutrinas que surgirão. O apóstolo Paulo também nos alertou em 2 Tessalonicenses 2:3-4 sobre a grande apostasia e a manifestação do homem da iniquidade, que se exaltará acima de tudo o que é sagrado. Apesar de tudo o que está por vir, a Bíblia também nos oferece uma grande esperança: a vitória final de Cristo. Em Apocalipse 19:11-16, vemos a descrição do retorno de Jesus como Rei dos Reis, o qual virá em glória e poder para derrotar as forças do mal. Esse é o triunfo definitivo do bem sobre o mal. A vitória de Cristo será uma certeza, e para aqueles que estiverem firmes em sua fé, essa será a maior de todas as recompensas. Por isso, mesmo nos momentos mais difíceis, devemos manter os olhos fixos nas promessas de Deus e lembrar que o nosso Salvador já venceu o mundo. Com isso em mente, somos chamados a viver com um propósito claro, como verdadeiros discípulos de Cristo, esperando o seu retorno com paciência, mas também com fervor. A cada sinal profético que vemos se cumprindo, nossa fé deve ser renovada, pois sabemos que o fim está próximo, mas a nossa salvação também está mais perto do que nunca. O apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses 3:20-21 que nossa verdadeira cidadania está nos céus. E é lá que esperamos com esperança e alegria a manifestação do nosso Salvador. Jerusalém
O centro das profecias bíblicas está prestes a ver um evento monumental. A reconstrução do templo pode ser o sinal definitivo de que estamos vivendo os últimos dias. Tudo o que está acontecendo ao redor de Jerusalém, as decisões políticas, os preparativos religiosos e as tensões internacionais apontam para algo grandioso, mas também perigoso que está por vir. E como cristãos, nossa responsabilidade é estar preparados não apenas espiritualmente, mas também com a consciência de que o retorno de Jesus será um evento que definirá o destino de toda a humanidade. À medida que os sinais proféticos continuam a se cumprir, a questão central se torna ainda mais urgente. Estamos realmente prontos para o que está por vir? Muitos cristãos em todo o mundo aguardam ansiosamente a volta de Jesus. Mas será que compreendemos completamente o que isso significa para a nossa vida? A Bíblia nos diz que a volta de Cristo será um evento que dividirá a história da humanidade em antes e depois. Não será apenas o retorno de um líder espiritual, mas a intervenção divina em um mundo que precisa desesperadamente de redenção. O reino de Deus será estabelecido de forma definitiva e todas as coisas serão restauradas. O apóstolo João, em Apocalipse 21, 1-4, descreve um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, tristeza ou dor. Essa é a esperança que todos os cristãos devem ter, especialmente em tempos de turbulência. No entanto, essa promessa de renovação vem acompanhada de uma grande responsabilidade. Precisamos viver de acordo com os princípios do reino de Deus, praticando o amor, a justiça e a paz, e sendo testemunhas da verdade de Cristo. Não basta esperar passivamente pelo retorno de Jesus. É necessário agir, viver de maneira digna e estar preparado espiritualmente. Com a aproximação dos eventos proféticos, devemos perguntar: nossa fé está realmente fundamentada em Cristo? Ou estamos, de alguma forma, nos deixando levar pelas distrações do mundo? A reconstrução do templo, a ascensão do anticristo e os tempos de grande tribulação são sinais claros de que os últimos dias estão se aproximando. Mas eles também são um chamado para que vivamos com mais intensidade nossa relação com Deus. Em vez de temer o que está por vir, devemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele tem o controle de tudo e que, no fim, a vitória será dos que permanecerem fiéis. Jerusalém, como o centro das profecias bíblicas, serve como um lembrete constante de que o tempo está se esgotando. A reconstrução do templo não é apenas um evento religioso, mas também o marco de uma nova era, uma era que trará à tona questões espirituais e morais para toda a humanidade. Os preparativos já estão em andamento e tudo indica que estamos no limiar de um grande acontecimento. Mas como seguidores de Cristo, devemos olhar para esse futuro com fé, sem medo, sabendo que o retorno de Jesus é uma promessa que será cumprida. Em momentos de incerteza, é fundamental que nossa confiança em Deus seja inabalável. Ele nunca nos abandonará, mesmo nos tempos mais difíceis. Devemos, portanto, manter a nossa fé viva e ativa, buscando sempre crescer na graça e no conhecimento de Cristo. A vida cristã é uma jornada de preparação para o retorno de nosso Salvador. E essa preparação envolve não apenas a oração, mas também o compromisso com uma vida que reflita os valores do reino de Deus. O fim dos tempos não é motivo para pânico, mas sim um chamado para vivermos com mais intensidade a nossa fé e esperança em Cristo. Enquanto o mundo se prepara para os eventos proféticos que estão por vir, muitos se perguntam: como devemos viver neste tempo de transição? A reconstrução do templo e o aumento das tensões globais são sinais claros de que estamos vivendo em um período de preparação para o grande evento da volta de Jesus. No entanto,
mais do que os eventos em si, é crucial que cada cristão examine sua própria vida e sua relação com Deus. A Bíblia nos ensina que nos últimos dias muitos serão enganados e o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Por isso, é imperativo que continuemos a fortalecer nossa fé, orando constantemente e permanecendo vigilantes. A oração é a chave para nos mantermos firmes nesses tempos difíceis. Em 1 Tessalonicenses 5:17, somos instruídos a orar sem cessar, pois é através da oração que nos conectamos com Deus e recebemos sua orientação. Em tempos de incerteza, a oração nos dá a força para resistir à tentação e para permanecer focados no propósito eterno que Deus tem para nós. Ao orarmos, também nos lembramos das promessas de Deus que nunca falham e podemos encontrar paz em meio ao caos que nos cerca. O Senhor está conosco e Ele nos guiará, não importa quão desafiadores os tempos se tornem. Além da oração, é essencial que continuemos a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ele nos chamou a amar uns aos outros como Ele nos amou. João 13:34. E isso deve ser refletido em nossas ações diárias. Em um mundo onde o egoísmo e a violência aumentam, os cristãos são chamados a ser luz e sal, mostrando o amor de Deus em tudo o que fazemos. O retorno de Cristo não é apenas uma promessa de redenção, mas também um convite a viver de maneira justa e pura. Isso envolve perdoar aqueles que nos ofendem, cuidar dos necessitados, ser pacificadores e viver em harmonia com os outros, sempre refletindo o caráter de Cristo. As profecias sobre Jerusalém e a reconstrução do templo nos lembram que estamos em um momento crucial na história. O que acontecerá nos próximos anos pode definir o futuro da humanidade. Mas, enquanto aguardamos esses eventos, é importante não perdermos de vista o nosso chamado como cristãos. Precisamos estar prontos, mas também ser instrumentos de paz, amor e verdade neste mundo. Não podemos deixar que os medos sobre o que está por vir nos distraiam do trabalho que temos diante de nós, que é levar o Evangelho a todos os cantos da terra e viver de maneira digna do chamado que recebemos. Além disso, devemos sempre lembrar que, independentemente das circunstâncias, Deus é soberano. Ele tem o controle de tudo e nada acontece fora de seu plano perfeito. As dificuldades que enfrentamos, os desafios que surgem em nosso caminho, tudo isso está sob a autoridade de Deus. Isso nos dá confiança e esperança, pois sabemos que Ele está no comando de nossa vida e da história do mundo. Como diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando as coisas parecem fora de controle, podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando para o nosso bem e para o cumprimento de suas promessas. Enquanto nos aproximamos dos últimos dias, a pergunta final que todos devemos fazer é: estamos prontos para o retorno de Cristo? As profecias sobre Jerusalém, a reconstrução do templo e o surgimento do anticristo nos desafiam a refletir sobre nossa própria preparação espiritual. Não podemos simplesmente esperar passivamente o cumprimento das profecias. Devemos viver ativamente nossa fé, em constante vigilância e oração, sabendo que o tempo está se esgotando. O que acontecerá em Jerusalém e no mundo como um todo afetará cada um de nós. A volta de Jesus trará tanto juízo quanto redenção, e aqueles que permanecerem firmes na fé experimentarão a glória do reino de Deus. O retorno de Cristo será um evento que mudará tudo. Ele virá como o Rei dos Reis para julgar os vivos e os mortos e estabelecer seu reino eterno. Não haverá mais sofrimento, nem morte, nem lágrimas, porque Ele restaurará todas as coisas. Apocalipse 21:4.
Esse é o grande prêmio para todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Porém, enquanto aguardamos esse glorioso retorno, é fundamental que continuemos a ser fiéis, vivendo em conformidade com os princípios do reino de Deus. Devemos estar preparados não apenas para o retorno de Cristo, mas também para os desafios que virão antes disso. A fé verdadeira se manifesta não apenas nas palavras, mas nas ações, em como vivemos o Evangelho todos os dias. Se esse vídeo tem tocado seu coração, é um lembrete para todos nós de que o tempo está se esgotando. O Senhor está à porta, e o que nos resta é estar preparados para encontrá-lo. Não podemos esperar que o momento da sua volta seja uma surpresa, porque ele já nos deu todos os sinais. A pergunta mais importante não é quando ele voltará, mas como estamos vivendo agora. Estamos vivendo como se ele voltasse hoje? Estamos prontos para a grande colheita final? A decisão é nossa e Deus nos oferece a oportunidade de nos prepararmos, de viver com coragem, fé e amor em nossos corações. Por isso, nos resta apenas confiar na soberania de Deus e continuar vivendo com esperança. O fim dos tempos está se aproximando, mas para aqueles que confiam em Cristo é um tempo de grande expectativa e promessa. A Bíblia é clara. Tudo o que está por vir será uma revelação da glória de Deus. Mesmo nos tempos mais difíceis, podemos ter a certeza de que Ele estará conosco. Que possamos viver com essa esperança, aguardando com fé e com os corações prontos para o retorno do nosso Salvador. Se você sentiu que essa mensagem tocou sua vida, compartilhe com outros e ajude a espalhar essa verdade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.